Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, né? Senhores e senhoras, né? Alunos do Dimensão Pro Cursos, né? Hoje vamos dar mais um segmento, né? Dando continuidade aí à nossa linha de raciocínio, nossa linha de estudos no que diz respeito à progressão aritmética, que já vimos, e hoje mais uma aula de progressão geométrica, tendo visto que já vimos aí a parte introdutória do que vem a ser uma progressão geométrica, quando uma progressão ela é crescente, decrescente, que por sua vez nada mais, nada menos, diante da PA e da PG, a gente está fazendo atribuições aí das nossas operações fundamentais, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão, em que por sua vez na progressão geométrica a gente está fazendo aí em termos da nossa razão, né, de um termo para o outro, a gente está ou multiplicando ou dividindo, e aí a gente encontra nossa razão, certo? Então vamos dar continuidade aqui à nossa linha em que estamos vendo. Vem comigo na tela, né? E aí na parte introdutória, haja vista na primeira aula, e hoje, né, trazendo aqui um quadro, né, de resoluções de questões, ou seja, como em que na sua prova aí vai aparecer em termos de contextualização. Por sua vez, nas questões, ela pode vir justamente especificando, ó, essa questão aqui é uma progressão geométrica, essa questão aqui é uma progressão aritmética. Ou você vai observar no que diz respeito às razões. Se há diferença entre o termo, segundo termo, para o primeiro, seja aí uma subtração, ou que posteriormente está se adicionando do primeiro para o segundo, progressão aritmética. Se está aí se multiplicando, né, dentro do termo, do primeiro termo para o segundo, né, se está se multiplicando por determinada razão, né, ou se está sendo dividido aí progressão geométrica. Beleza? Então vamos aí para a primeira questão, ó. Atualmente, Marcelo tem 12 anos, ou seja, o hoje, né, tem 12 anos de idade. E as idades de Pedro, Joana e Marcelo, né, em anos, formam uma progressão geométrica. De razão 2. Qual a idade de Joana quando Pedro estiver 5 anos? Vê bem, vem comigo aqui, né? E a gente sabe que, ó, tirei os dados da questão. Marcelo tem 12 anos. A nossa sequência vai dizer que primeiro vem Pedro, né? Joana e Marcelo. Ok? E que Marcelo tem 12 anos, mas que na progressão geométrica, né, o primeiro termo, né, se dá multiplicando vezes a nossa razão elevado a 1, né, é igual aí o nosso A2. Ou seja, só basta multiplicar pela nossa razão. Quem é o nosso A2? A2 seria justamente aí o nosso A1, né, vezes a nossa razão n menos 1. Ok? Então, seguindo a nossa linha de raciocínio, né, basta tão somente eu multiplicar a nossa sequência aí, não é? E eu sei que Marcelo ele já possui 12 anos. Então, se eu estou voltando, a minha progressão ela decresce, basta tão somente eu dividir, né? A razão, a questão já diz, ou seja, se Marcelo tem 12 anos, dividido por 2, Joana tem 6 anos. Se eu continuar dividindo por 2, eu sei que Pedro corresponde a 3 anos. Não é? Que eu não estou voltando, beleza? Então, se eu estou voltando, eu divido. Se eu estou progredindo, né?
crescendo, aí eu multiplico. Então, qual a idade de Joana quando Pedro tiver 5 anos? Ou seja, se Pedro, quando Marcelo tem 12, Pedro tem 3 anos, quando ele estiver 5, basta tão somente eu somar, né? Mais 2 anos. Então, Joana, que tem 6 atualmente também, mais 2 anos. Ou seja, Pedro aqui agora está com 5 anos. Que a questão já traz essa informação. Joana terá 8 anos. Ok? E aí, qual seria a nossa alternativa? Né? Seria aí justamente a nossa alternativa letra B. Não é nada demais, né? No que diz respeito aí ao que a questão quer dizer, como eu devo me portar. Se eu estou progredindo, eu multiplico, né? Se eu estou voltando, né? Se a minha progressão ela decresce, eu divido aí pela nossa razão, que é 2. Beleza? Então, Pedro tem 3 anos, mais 2, quando ele estiver 5. Joana, quantos anos tem? 8 anos. Alternativa letra B. Beleza? Então, progredindo. Questão de número 2. A soma dos 3 primeiros termos de uma progressão geométrica, cuja razão é 0,5, e o quinto termo é igual a... Então, observa comigo que a questão de número 2, ele está se referindo aí no que diz respeito qual seria o nosso quinto termo, né? A soma dos 3 primeiros termos de uma progressão geométrica, cuja razão é 0,5 e o quinto termo é igual a... Então, vamos, beleza. Eu tenho aqui uma sequência, né? Onde são 5 termos, ok? E que por sua vez, quando eu, né, vou progredindo, eu vou multiplicando. Se eu volto, eu estou diminuindo. Mas observe que a nossa razão é igual a justamente 0,5. Ou seja, então vamos prosseguindo, né? Diante da nossa telinha aí, a questão de número 2 diz: a soma dos 3 primeiros termos de uma progressão geométrica, cuja razão é 5, e o quinto termo é igual a... Ele quer saber justamente quem seria o nosso quinto termo, beleza? Então, dado uma sequência aqui, ó, 5 termos, né? A nossa razão justamente é 0,5, que implica dizer que é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? E se a nossa progressão geométrica, quando ela vai, né, no sentido crescente, eu multiplico. E se ela volta, eu divido, né? Então, o que é que eu tenho? A nossa razão, né? Seria justamente aí a diferença, né? Qual seria o quarto termo? 1 sobre 2. E basta tão somente em uma divisão de fração eu tenho que... Eu repito a primeira, né? Isso pelo inverso da segunda. Ou seja, seria justamente 10. Eu repito a primeira pelo inverso da segunda. Propriedade aí, né? Divisão de fração, 5 vezes 2, 10. 1 vezes 1, 1. Beleza? Então, o que é que eu estou observando? Que mesmo sendo eu voltando, é como se eu multiplicasse isso por 2. Ou seja, meu quarto termo seria justamente, né, 10. Meu terceiro termo, justamente 10 vezes 2, 20, não é isso? E aí eu continuo. Vezes 2, 40. Vezes 2, 40 vezes 2, 80. Não é isso? Isso tudo, ó,
vezes 2. Veja que eu multipliquei partindo da divisão. Se eu estou voltando, eu estou dividindo. É como se eu estivesse dividindo 5 por 0,5. Beleza? E em termos mais práticos, né? Eu pude observar que se eu estou voltando, é como se eu estivesse multiplicando. Lembrando que no sentido crescente, né? A minha progressão multiplica-se e volta dividindo, ok? Mas em termos dessa observação, eu pude observar que mesmo voltando, aí a progressão ela está crescendo, né? Aí ele quer saber a soma dos 3 primeiros termos. Então, quem seriam os nossos 3 primeiros termos? Seria justamente aí, ó, a soma dos 3 primeiros termos, né? A soma seria justamente A1 mais A2 mais A3. Então, a soma é igual a 80 mais 40 mais 20. Ou seja, isso é igual a 140. Beleza? Dúvidas até aí? Guerreiros, guerreiras? Não, né? Então aí seria justamente a alternativa letra A. Vamos prosseguindo. E aí, assim como também houve bizuzinho, dica na questão de progressão aritmética, aqui também na progressão geométrica tem dicas, tem informações, tem esclarecimento, tem bizu, né? Vamos lá. Terceira questão. Pedro possui parentes. 3 parentes, né? João, José e Maria. Ok? Cujas idades formam uma progressão geométrica. Veja que a questão já está dizendo. Progressão geométrica. João é o mais novo e Maria a mais velha. Se o produto das idades dos 3 parentes de Pedro é 1728, qual a idade de José? Então o bizu é o que? O produto, ou melhor a dica, né? O produto de 3 termos de uma PG é igual ao termo do meio elevado ao cubo. Ou seja, a gente aí estamos, né, observando que José, ó, João, José é consecutivo, né? Maria, né? O termo do meio, ou seja, eu pego, era como se tivesse x, y e z, né? Em que y se refere aí a Maria. Ou melhor, y se refere aqui a José. É como se eu pegasse o termo do meio, né? Elevado à terceira e o produto, a multiplicação disso daqui, né? Enquanto na progressão aritmética a gente observou que a soma e que igualando ali a um número ímpar, né? Lembro-me bem que era no que diz respeito à questão de uma partida de um time de futebol, partidas, né, em que o time competiu 15 e que por sua vez dando a sequência no que diz respeito a derrotas, empates e vitórias, ou seja, partindo da soma, né, era igual a 15 partidas. Aqui é o oposto, ou seja, dado a multiplicação, né, o produto das 3, né, idades, aí é igual a 1728. O que é que eu devo observar? Diante de aplicações da fórmula, tão somente basta eu simplificar isso daqui, tendo em vista que eu vou encontrar, né, justamente o valor em que eu quero, ou a alternativa, ou também por meio de substituição. Vamos fazer por meio de substituição, né? Em que diante das nossas alternativas, observa bem.
Nossa alternativa A igual a 64 anos. B igual a 48 anos, né? C igual a 24 anos. Letra D igual a 21. E letra E igual a 12. Não é? E que por sua vez... eu não sei como é que eu vou resolver isso, professor. Tudo bem, tenta por substituição. Em que, se é o número elevado a terceira, né? Então, 64 elevado a terceira é a mesma coisa que eu botar 64 vezes 64 vezes 64. Você lembra que a gente especificou isso, né? Quando o número é elevado a terceira, era a mesma coisa que eu pegar esse elemento, né, esse número, esse termo, e aí multiplicar 64 3 vezes por ele mesmo. Ou seja, observa aqui, 4 vezes 4, né? Vezes 4, 4 vezes 4, 16 vezes 4, e aí 4 vezes 4 igual a 16, 16 vezes 4, 4 vezes 6, 24, né? Não termina em 8, já não seria a nossa alternativa letra A. Assim como também, né? No que diz respeito às demais alternativas. Porém, eu já vou direto ao ponto, né? Para não tomarmos muito tempo, seria a alternativa letra E. Assim você fazendo por meio, né? Aí você justamente encontraria quem seria o y elevado à terceira. Mas beleza, assim como a gente está vindo na linha de raciocínio por substituição, né? É a mesma coisa que eu pegar esse elemento e multiplicar por ele mesmo 3 vezes, né? Ou seja, 12 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou seja, consequentemente, né? A terminação, ou melhor, é 8 aqui. E que por sua vez, ó, 12 vezes 12, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 1. Ou seja, 144, 144 vezes 4, 4 vezes 4, vezes 2, perdão, 2 vezes 4, 8, né? 2 vezes 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. Ou melhor, é por 12, gente. E que por sua vez agora, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. Ou seja, 8, 2, vai 1, não é? 6, 7, repete 1. Ou seja, 1728. Beleza? A alternativa seria nossa letra E. A quarta questão diz assim, ó. Os números, né, 4, 8, 16, 32, formam uma progressão geométrica. O 10º termo é igual a, e a gente viu que, né, diante das nossas explicações aqui, em que a razão, a gente está observando que, cadê a nossa razão, para com que eu possa descobrir a nossa razão, é justamente nosso segundo termo sobre A1. Ou seja, nossa razão aqui, né, seria 8 sobre 4, isso igual a 2. E eu observo que dentro da minha sequência, ó, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Não é? Então, ele quer saber justamente o nosso A10. E que, por sua vez, seria justamente A1, não é? Vezes a nossa razão, elevado a n menos 1. E que, por sua vez, qual é
o número que antecede o 10 seria a razão aí elevado a 9, né? Porém aí iria ficar um tanto cansativo, ao ponto em que você pegasse um determinado número e elevasse ele ou multiplicasse ele 9 vezes para que você possa encontrar. Haja vista que na aula antecedente, né, a aula introdutória, a gente viu que 2 elevado a 10 seria justamente igual a 1024. Só para você ganhar tempo, né? 2 elevado a 10 é igual a 1024. E que por sua vez, ó, o A10, né? Quem seria o nosso primeiro termo? 4. A questão já diz. E que por sua vez, quem seria aí o nosso R elevado a 9, não é? Seria justamente o termo em que antecede o nosso 1024. Em que quem antecede? Basta se eu estou voltando a minha sequência, né? Se eu estou voltando, eu divido por 2. Minha progressão geométrica, quando ela é crescente, eu não vou multiplicando, não é? Pela minha razão. Se eu estou voltando, eu estou dividindo. A questão já diz que, ou melhor, encontramos que a nossa razão é 2. Ou seja, basta tão somente eu pegar esse valor e dividir por 2. Então, 2, né, elevado a 9, justamente é igual a 500 e quanto? Deixa eu ver. 512, não é? Então, justamente o A10 seria 4 vezes 512. Ou seja, A10 é igual aí a 2048. Certo? Seria aí a alternativa letra C. Beleza? Dúvidas até aí? Não, né? Ok. E aí, se a gente fosse elencarmos diante da nossa sequência, né? Dada a sequência, 4, 8, 16, você vai ver que justamente o nosso A10 aqui seria o nosso último termo, seria justamente 2048. Ok? Então vamos prosseguindo. Questão de número 5. Certo? Diz, ó, então, a questão de número 5, meu querido aluno, minha querida aluna, né? Vai dizer o seguinte, ó, os números 5, 10, 20 e 2560 formam uma progressão geométrica. A quantidade de termos dessa PG é igual a. Então, assim como na progressão geométrica, a aritmética, a gente não sabia, dado uma questão, né, a quantidade de termos e vimos que podemos encontrar, assim também na progressão geométrica isso é possível. E que por sua vez, né, eu tenho a minha sequência aí, ó, 5, 10, 20, né? Isso daí, 40 seria se eu desse continuidade, até porque minha razão aqui é 2, né? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. 80 vezes 2, 160. 160 vezes 2, 320. 320 vezes 2, 640. 640 vezes 2, 1280. 1280 vezes 2 seria aí 2500, né? Encontrei justamente o que a questão está dizendo, ou seja, diante da quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que a minha sequência possui a 10, né? Ou seja, a quantidade total eu posso fazer assim? Posso, porém é um tanto demorado. E que por sua vez eu posso justamente partindo da aplicação, né, da fórmula. Eu não sei quem é o meu AN, né? Eu tenho que é A1
mais R elevado a N. Não é isso? Menos 1. Que é o que antecede, né? Quando eu sei, né, a quantidade, basta tão somente eu subtrair aquele que antecede. Ou seja, será aquele que antecede. Mas aqui eu não sei, mas está dizendo que o último termo da sequência, né, é 2560. E que, por sua vez, o nosso A1, ele também diz que aí seria justamente 5. Né? A nossa razão, a gente observa que está progredindo, né? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Se eu voltar, eu divido. Se eu estou progredindo, né? Mais adiante, eu vou aí multiplicando. Beleza? Então, a minha razão é 2 elevado a n menos 1. Ok? Então, beleza. O que é que eu devo acontecer? Se aqui está multiplicando, né? Na propriedades em que usava adição e subtração, aqui a gente voltava subtraindo, não é? Mas aqui quem está multiplicando passa dividindo, ou seja, 2560 dividido por 5 é igual a 2 elevado a n menos 1. E que por sua vez, isso é 2560 dividido por 5, eu também já trouxe aqui o resultado, é igual a 512 igual a 2 elevado a n menos 1. Certo? Então, quem é 512? 512, trazendo aqui a parte, 512, basta tão somente eu ir fatorando, né? E eu, assim como já vimos também anteriormente, diante da dica, em que você sabendo que o nosso A10, cujo, né? A10, cuja nossa expressãozinha aí, a nossa razão, é 2 elevado a 10, isso implica dizer que é 1024. Se eu voltar, né, aí seria justamente 2 elevado a 9 igual a 512. Então, quem é 512? Justamente seria 2 elevado a 9. Não é isso? Se eu estou dividindo, se eu estou voltando, basta eu dividir por 2, e que por sua vez eu sei que 2 elevado a 9 corresponde a 512. Né? Aqui é a nossa sequência, né? Para que você não possa se complicar. 512 é igual justamente 2 elevado a 9, em que 2 elevado a n menos 1. E que por sua vez, ó, eu elimino, né, essa minha base, então eu sei que 9 é igual a n menos 1. E que se está subtraindo, passa mudando de sinal, né? Aí 9 mais 1 igual a n. Então n é igual a 10. Foi justamente o que encontramos dado uma vez a gente fazendo, né? Todos os termos da sequência, encontramos que é justamente a 10 corresponde a 2560. E usando a aplicação diretamente da fórmula, temos aí que justamente n, o total de termos, né, seria a 10 correspondente a 2560. Alternativa, letra B, ok? E vamos para a última questão, também aqui fazendo menção de uma última dica, não é? Ó, diz assim, ó: o primeiro e o sexto termos de uma progressão geométrica com todos os seus termos positivos são 8 e 128, respectivamente, não é? O quarto termo dessa progressão geométrica é... Beleza. Vem comigo aqui no quadro. A questão está dizendo que ele quer saber quem é justamente o quarto termo, né? Em que, diante da aplicação diretamente, a n é igual a 1 mais r elevado a n menos 1. Nesse caso, a questão quer o A4, ou seja, a posição em que o termo está ali na quarta, né, colocação. Então, nosso A1, a questão já diz, né, 8
mas para chegar aí a nossa, justamente seria R elevado a 3, né? Porque N menos 1, beleza. Porém, eu não sei quem é minha razão. E que, por sua vez, né? A razão aí, ó. Observa aqui. Vai se dar justamente pela diferença, né? De um termo para o outro. Porém, eu não sei. E assim como na progressão aritmética eu vi que a razão pegava o último número, né? Menos o primeiro sobre o que se passou. Ou a distância, né? Com relação do primeiro para o último. A distância. Né? Aqui tão somente eu estou vendo que o primeiro e o sexto termo. Ou seja, eu tô do primeiro termo para o sexto vai quanto? Justamente 6. Sobre o último e o primeiro. Quem é o último? R elevado a sexta é igual a 128 sobre 8. Então, R elevado a sexta é justamente aí 16. O professor, mas o que eu posso observar para com que venha a aplicaçãozinha lá, né? É que é a metade. Então, quando eu parto para a divisão, né? Justamente partindo dessa divisão aqui, né, em que é elevado a 6, é a metade, eu tão somente tiro a raiz, né, do meu elemento. Ou seja, é uma propriedadezinha, né? Então, se aqui eu quero a metade, ou seja, estou me referindo a R elevado a 3, basta tão somente tirar a raiz quadrada do termo. Então, aqui seria justamente a raiz de 16. Quem seria meu R3? Seria justamente aí 4, não é isso? Raiz de 16, 4. Então, meu R3 aqui é 4. Então, a 4 é igual a 8 vezes 4. Então, a 4 seria 8 vezes 4, justamente aí 32. Ok? Então, diante dessa propriedadezinha, partindo da divisão, eu tiro a raiz, que é a metade, que é o que eu pude observar. Ok? E a aplicaçãozinha em que eu pude encontrar, mesmo que a questão, né, ela não venha dar quem seria a sequência do número, onde ela só especificou o primeiro e o segundo, eu parto da divisão entre o primeiro, entre o último e o primeiro, ok? Então, o nosso gabarito aí ficou como? Primeira questão, alternativa letra B. Segunda questão, alternativa letra A. Terceira questão, alternativa letra E. Quarta questão, alternativa letra C. Quinta questão, alternativa letra B. E sexta questão, alternativa letra D. Ok? Queridos guerreiros e queridas guerreiras. Então, vamos lá nos exercitar, né? Para com que essa farda ela possa chegar. E cremos sim que ela vai chegar, viu? Então, sucesso aí e bons estudos.